Boa tarde a todos vocês. Outra dúvida muito comum que vem no consultório é em relação ao qual o melhor whey para minha recomendação. Então, assim, essa dúvida não é só de um único paciente, mas quando a gente chega numa loja de suplementos, geralmente a gente tem muita dúvida, porque a gente tem vários tipos de whey. E começa a ficar assim, a gente fica assim, qual que é o whey mais recomendado, né? Então, a gente tem que sempre pensar que o melhor whey é aquele que vai apresentar características que vão potencializar tanto a composição quanto a absorção e o resultado de acordo com o seu objetivo. Então, nós temos que primeiro avaliar alguns fatores em relação às características de cada whey para a gente poder falar qual que é o whey mais indicado em cada caso. Então, um ponto importante a gente começar um assunto sobre o whey protein, o que é? O whey protein em si é a proteína do soro do leite. Ele é um subproduto da produção do queijo e durante muitas décadas ele foi completamente desperdiçado pela indústria de laticínios, porque ele não existia um conhecimento em relação à grande utilidade e à grande eficácia do tipo de proteína, da proteína do soro do leite. Então, a partir da década de 60, que começou a ganhar muito destaque esse tipo de proteína. E esse tipo de proteína, que é a proteína do soro do leite, qual que é a característica dela? Ela é uma proteína que apresenta todos os aminoácidos essenciais. É muito difícil nós conseguirmos uma proteína que contenha todos os aminoácidos essenciais. Então, o fato do whey protein conter, isso já deixa ele no rol de uma proteína superstar, né? E esse tipo de proteína que contém todos os aminoácidos essenciais, ele vai favorecer muito e com muita qualidade tanto o ganho de massa magra e na formação dos músculos, dos tecidos, e por isso que ele tem sido tão utilizado. E a primeira pergunta que nós temos que responder depois do que é o whey, para que serve? Por que eu devo colocar numa dieta ou não? Então, a maioria dos consumidores que utilizam o whey, o objetivo deles é aumentar a síntese de proteínas musculares e com o objetivo de ganho de massa. Esse é o principal objetivo. Só que muitas pessoas, elas desconhecem o efeito complementar do whey em tratamentos como melhora de sarcopenia, melhora de desnutrição, controle da pressão arterial, controle do diabetes. Então, muitos efeitos coadjuvantes estão associados ao consumo do whey. Vários pacientes em desnutrição, com doenças hepáticas, doenças cardíacas, são muito beneficiados através desse tipo de proteína, por ser uma proteína de muito rápida absorção. E essa absorção facilita esse aumento dessa síntese da massa magra e faz com que o paciente não tenha tanto catabolismo proteico. Então, por isso que a gente utiliza tanto whey. Além de suplementos específicos para praticantes de academia, muitos alimentos funcionais também são enriquecidos com whey. E sempre o objetivo é aumentar o valor nutricional pela grande presença de aminoácidos essenciais presentes nesses alimentos. Então, existem várias receitas de whey para a gente estar utilizando em praticantes de academia, em pacientes que estão desnutridos, em idosos. Então, o consumo de whey, ele se estendeu não só para praticantes de atividade física, mas também para pacientes com doenças, pacientes que têm algum catabolismo proteico acelerado. Tudo isso foi muito indicado para pacientes e os estudos já mostram uma grande melhora desses pacientes na redução da perda de massa magra. Vários pacientes em UTI, pacientes acamados em domicílio, como eles ficam muito tempo deitados e às vezes eles não têm aquela troca de decúbito, isso faz com que ocorra o aparecimento de escaras. E esse aparecimento de escaras, a gente precisa aumentar muito a dieta em relação a proteína, zinco, selênio. E esse whey, ele tem uma absorção muito boa em relação a esse tipo de paciente também. A pergunta que fica já que essa absorção é tão boa,
como que é esse processo de absorção em si? Então, a digestão das proteínas em si, ela se inicia no estômago, né? E ela continua no intestino delgado. O processo, ele é rápido, ele leva em torno de 1h30 para finalizar. Só que se ele for consumido com leite, esse processo ele se torna um pouco mais lento. Então, por isso que muitos nutricionistas, eles recomendam o consumo do whey com água e não com leite, para não ter um processo de absorção tão lento e ele ser um pouco mais rápido. Então, geralmente é importante que o corpo ele absorva rapidamente essa proteína, principalmente nos momentos que vão requerer maior quantidade de aminoácidos essenciais, como por exemplo um pós-treino, né? E quais são os tipos de whey? Quando a gente chega no Mundo Verde, no Empório Caipira, em lojas de suplementos alimentares, nós encontramos uma grande quantidade de tipos de whey. Então, nós encontramos o whey protein concentrado, nós encontramos o whey protein isolado, o isolado hidrolisado e algumas fórmulas aprimoradas. O primeiro ponto que nós temos que observar é o seguinte: o whey protein concentrado, ele foi o primeiro whey protein que foi lançado no mercado. A composição dele apresenta uma média de 30 a 80% de proteínas, sendo que o restante vai ser correspondente à gordura e a carboidratos. Então, por exemplo, esse whey protein concentrado, geralmente ele é muito indicado para pacientes idosos, que a gente precisa desse teor de carboidrato. Esse whey protein concentrado, geralmente, ele vem com lactose. Então, ele não é recomendado para pacientes que apresentam intolerância à lactose. Então, esse é um ponto que a gente deve evitar para pacientes que apresentam intolerância à lactose. Então, na anamnese, quando a gente for conversar com o paciente, é muito importante que a gente avalie esse aspecto. Porque se a gente dá um whey protein concentrado para um paciente que tem intolerância, ele vai ter diarreia, flatulência, mal-estar, desconforto, gases em excesso. Então, o whey em si, ele aumenta os gases, mas para um paciente que tem intolerância, ele aumenta duplamente. Então, por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado. Já o whey protein isolado é uma proteína que ela foi desenvolvida com tecnologia que ela possibilitou uma absorção de 90 a 99% de proteína. Então, o que a gente observa? Que esse whey, ele vai ter uma quantidade de gordura, de lactose, de carboidrato muito mínima. Então, isso é muito bom para praticante de atividade física que quer favorecer a absorção de proteínas para o ganho da massa magra e o aumento da síntese proteica. Então, na questão custo-benefício, esse whey ele é muito recomendado. Só que ele tem um valor muito mais caro. Então, quando você for verificar vários tipos de whey, é muito importante, na sua avaliação do rótulo, que esse whey contenha uma quantidade mínima de conservantes. Porque quanto mais conservantes esse whey tiver, mais dissolvido ele vai estar. E isso não é tão recomendado. No caso do whey protein isolado e hidrolisado, ele é semelhante ao whey protein isolado, só que ele passa por um processo de quebra que vai reduzir mais ainda o tamanho das proteínas. Então isso facilita muito a digestão e acelera a absorção. Esse whey seria muito indicado para pacientes que possam apresentar alguma intolerância intestinal, para idosos, para pacientes sarcopênicos, para pacientes praticantes de atividade física que querem um resultado mais rápido, e sempre prestar atenção nessa questão do rótulo em relação à quantidade de conservantes que pode vir nesses wheys. Então, geralmente quando você chegar numa loja, você vai verificar que existe uma diferença muito grande em relação a marcas, em relação mesmo sendo o mesmo whey, às vezes a marca de o preço é o dobro da marca de outro. Aí quando você vai ver, um dos quesitos pode ser essa quantidade exagerada de conservantes, que faz com que o preço fique mais barato, porque ele pode colocar uma menor quantidade de
o whey protein, que é a proteína do soro do leite. É importante também tomar cuidado que alguns whey, eles vêm com a proteína da soja. Eles vêm com a proteína do soro do leite e a proteína da soja. A proteína da soja, ela é mais barata. Então, isso faz com que o whey fique mais barato. Só que na relação do benefício do ganho de massa, não é tão interessante. Então, esse é outro ponto que você tem que olhar na composição dos ingredientes desse whey. Outro ponto que nós temos é o seguinte, por que o whey hoje ele é considerado uma super proteína? Só para vocês terem uma ideia, os componentes do whey, ele contém beta-lactoglobulina, ele contém alfa-lactoglobulina, albumina sérica, imunoglobulina e glicoproteínas. Então, dentre essas componentes, só para vocês terem uma ideia, a alfa-lactoglobulina é a proteína que é encontrada no leite materno, que hoje é considerada a melhor proteína do mundo. Então, isso justifica por que o whey ele é tão bom. E, além disso, a beta-lactoglobulina, que contém quase na composição de 50 a 55% do whey protein, ela é uma excelente fonte de aminoácidos essenciais. Então, é um produto que tem muito aminoácido essencial, a absorção é rápida, a digestibilidade dele é rápida e os efeitos na síntese da massa magra é muito bom. E só para vocês terem uma ideia, ele contém a glicomacroproteína, que ele também favorece a absorção de minerais no intestino e contém uma quantidade significativa de aminoácidos essenciais. Então, a gente pode considerar que o whey é uma super proteína, sim. E a longo prazo, ele tem muito efeito benéfico. Os pacientes eles têm um ganho de massa magra muito significativo e os pacientes se sentem muito beneficiados. A única coisa que eu gostaria do whey é que melhorasse o sabor, a palatabilidade, porque os wheys que têm uma palatabilidade melhor, eles são muito caros. Já os que não têm uma palatabilidade boa, eles têm um preço muito menor. Então, às vezes, assim, no começo, quando se lançou-se os whey protein, a gente experimentava, a gente falava, nossa, não dou conta de tomar. E depois foi melhorando muito. Até algumas marcas hoje, assim, são verdadeiros, desculpa a palavra, mas cappuccinos, né? De tão saborosos que são. Então, a indústria, ela vendo os resultados benéficos em relação aos whey protein, ela especializou muito e ela favoreceu esse aumento da palatabilidade. A gente só tem que tomar cuidado que para aumentar o sabor, a gente vai colocar alguns acidulantes, alguns conservantes, e aí a gente tem que tomar cuidado e pensar também nessa questão de risco-benefício em relação à quantidade de conservantes que esse produto tem. E outro ponto que é importante é em relação aos veganos, né? Muitas pessoas elas perguntam, e aí, o vegano pode usar o whey, ou a proteína do soro do leite? Então, para os veganos, a suplementação de proteínas, ela pode ser feita com produtos que utilizam fontes vegetais. Então, nós temos a proteína da ervilha, a proteína da amêndoa, a proteína do arroz, do girassol. São boas alternativas e elas não deixam, assim, elas não alteram o teor proteico da dieta. Só tem que tomar cuidado em relação, assim, que não é todo mundo que gosta do sabor, mas, assim, os vegetarianos, eles têm uma boa aceitação em relação a esse tipo de proteína, né? Aí nós temos o vegan protein, que são utilizados por vegetarianos. Então, eu espero que vocês tenham entendido sobre o whey protein. Eu gosto muito, né? Eu passo em muitas dietas para paciente em pós-cirurgia bariátrica, para pacientes que estão em atividade física, para pacientes idosos com sarcopenia, com desnutrição. Então a gente vai vendo cada caso e vai verificando qual que é a melhor indicação para cada paciente. E eu achei importante fazer esse vídeo porque realmente é uma dúvida muito comum de muitos pacientes. Quando a gente passa um whey, ele chega na loja de suplementos e ele fica muito em dúvida em relação ao tipo de whey que deve ser utilizado. Então eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Fiquem com Deus e um abraço.